É hora de falar de saúde. O Dia Nacional do Combate ao Colesterol foi comemorado essa semana. Cerca de 40% da população brasileira sofre de colesterol alto. Para saber mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o cardiologista Thomas Osterni. Doutor, boa noite. Obrigada por participar aqui do Band Cidade. Obrigado a você. Doutor, o excesso de colesterol é silencioso? Pode dar algum sintoma? Geralmente o colesterol em excesso ele não acarreta em sintoma nenhum. E isso é o que torna mais perigosa essa doença que vem acometendo aí boa parte da população. O excesso de colesterol em si é uma doença já, né? Sim, é uma doença. E pode provocar outras doenças também perigosas, né? Sim, o excesso de colesterol é um dos principais fatores de risco da aterosclerose, né? Que é a doença que provoca tanto o infarto como o AVC, né? Que é a doença que mais mata, tanto no Brasil como no mundo. Então, é uma doença que deve ser combatida e deve ser rastreada, principalmente pelo fato dela ser silenciosa, né? Agora, o colesterol sobe, fica alto só por causa da alimentação ou tem outros fatores também? Não, geralmente 70% do nosso colesterol, dos nossos lipídios, né, eles são produzidos pelo nosso próprio corpo, né? E cerca de 30% é através da alimentação. Então, o excesso do colesterol ele não é uma coisa advinda apenas da alimentação em si, mas assim, alguns outros fatores estão relacionados a isso. Hereditário, assim como algumas outras doenças podem acarretar também ao excesso do colesterol. Agora, como que é o tratamento? É só alimentação? Então, no caso de hereditário, tem que tomar remédio? Como é que faz para tratar? Geralmente, o tratamento ele é multidisciplinar, né? A gente tenta tanto a parte de mudança de hábitos de vida através da alimentação, como a atividade física, que elas conseguem reduzir os níveis de colesterol, uma certa redução, né? Se o paciente precisa de uma redução mais acentuada, aí a gente associa isso ao tratamento medicamentoso. Doutor Thomas, o estresse influencia de alguma forma no colesterol? Ele pode atuar tanto no colesterol como no fator de risco principal, que é nas doenças da aterosclerose, que são tanto o infarto quanto o acidente vascular cerebral, que é o AVC. Então, o estresse ele deve ser combatido assim como o excesso de colesterol, para a gente evitar danos maiores, né? O senhor disse que é um problema silencioso, né? Não tem mesmo nenhum sintoma, a pessoa só descobre fazendo o exame ou tem um sinalzinho ou outro que é bom ficar atento? Tem alguns sinais que algumas pessoas relacionam ao excesso de colesterol, que são os xantelasmas, que são pequenas pigmentações, principalmente ao redor dos olhos, mas em outros locais, mas que ela não está diretamente relacionada ao excesso de colesterol. Realmente é uma doença que ela é muito silenciosa. As pessoas que estão em casa, que têm o colesterol alto, elas assim, têm que se preocupar com a alimentação, o senhor falou em fazer esporte também, né? E às vezes tem que tomar remédio, não tem jeito. Isso. Quando a gente não consegue atingir as metas estabelecidas para uma prevenção eficaz, né, de problemas maiores, realmente a gente tem que instituir o tratamento medicamentoso, né? É um problema que pode ser fatal, de repente, doutor? Sim, quando você passa a ter níveis elevados e isso desencadear as doenças, principalmente o infarto e o AVC, realmente ela pode ser fatal. Então, é uma doença que ela, pelo fato dela ser silenciosa, muitas vezes a manifestação dela a gente só descobre depois que o paciente teve um evento mais grave, como um infarto, um AVC, que é o pior dos cenários, né, que a gente pode encontrar. Então, tem que monitorar, não tem jeito, Tem que monitorar e fazer check-up, né, para a gente descobrir essa doença o quanto antes e poder prevenir ela. Tá certo. Obrigada, doutor Thomas, pelos esclarecimentos aqui no Band Cidade. Uma boa noite. Boa noite. E veja a seguir, homem é preso por obrigar adolescente a fazer sexo pela web. E vamos ver agora como está o trânsito na IPTG perto de Águas Claras. Você tem imagens ao vivo aí. A gente volta já já.